Hey guys, tudo bem com vocês? Já é hora da gente falar sobre a justiça restaurativa. Para falar sobre a justiça restaurativa hoje, eu tenho o João Vitor Marlieri, aluno de jornalismo na USCS, e Célia Passos. Célia, fala um pouco sobre você. Minha formação, eu sou advogada por formação e absolutamente encantada com a justiça restaurativa, com as práticas restaurativas. Ah, eu penso muito nessa questão nossa, né, das diferenças sociais e tudo mais, e aí a justiça restaurativa faz todo sentido para mim. Perfeito. Já que tem muita gente que provavelmente não sabe o que é justiça restaurativa e não assistiu o vídeo que foi lançado semana retrasada, então vai lá assistir, explicando o que é justiça restaurativa. Célia, explica pra gente num tweet. A justiça restaurativa pode ser entendida como uma forma não punitiva retributiva de responder a um ato infracional, um crime ou um dano. Mas, na minha concepção, vai muito além disso. É uma forma de ser, estar e conviver no mundo, pautada em princípios e valores humanos. Por que você acredita na justiça restaurativa? O que ela tem que te chama tanta atenção? Uma excelente pergunta. Eu gosto de falar sobre isso. Por um lado, pelo fato de que, quando eu comecei a estudar e praticar a justiça restaurativa, eu me melhorei muito como pessoa. Já há um tempo eu tinha começado a pensar de uma forma mais consistente, consciente e muito identificada com o pensamento sistêmico e complexo. Eu saí, então, dessa perspectiva, né, do pensamento linear. E nesse movimento, quando eu comecei a trabalhar e estudar com a justiça restaurativa, eu me sentia cobrada dessa coerência e dessa congruência, de pensar, falar e agir, né? Principalmente o agir de modo integrado, porque às vezes a gente pensa que está no complexo, mas as nossas respostas são lineares. Então, isso significa o quê? Significa compreender que não tem fenômeno de causa única, que essas soluções muito simples, elas causam mais dano do que benefício, então é uma outra forma de ser, estar e transitar no mundo, né? Então, é nessa perspectiva que a justiça restaurativa, por um lado, me fascina, me fascinou, e eu acredito nela, e por um outro lado, eu também fiquei pensando no quanto a gente é incongruente quando a gente traz essa resposta muito linear, né? Na verdade, a gente vive em entrelaçamento, a gente reverbera, a gente influencia. Então, eu gosto muito quando tem um autor, que é o Humberto Mariotti, ele explica a complexidade, que não é um conceito teórico, é um fato da vida. E está muito relacionada com essa multiplicidade, né, de coisas acontecendo, e com o entrelaçamento, ou seja, a gente é um conjunto de coisas, né, que se misturam, se embaralham. Então, eu poderia dizer, talvez, que a gente é algo contínuo, né? Nós somos sistemas complexos que estamos dentro de sistemas complexos também. Não sei se está claro esse pensamento. E aí, galera, beleza? Aqui é o João que está falando. E, Célia, entrando um pouco nesse assunto de justiça restaurativa, pelo pouco que eu entendi do assunto, que é um assunto bem complexo, eu vou confessar que eu não entendi tanto, é até bom que você está aqui para explicar para a gente o que é essa justiça e por que ela deveria ser implantada no Brasil. Mas, pelo que eu entendi, ela é uma justiça muito pautada no diálogo, né? É uma justiça que você prioriza o diálogo, que você prioriza a construção de ideias. Só que hoje em dia a gente vê um país muito dividido e muito polarizado, né? Hoje em dia é muito difícil que pessoas sentem para conversar, é muito difícil que pessoas debatam, é muito difícil que pessoas conversem, né? Como implantar uma justiça restaurativa aqui no nosso país, né? Uma justiça que é baseada no diálogo em um país que não sabe dialogar ou que não gosta de dialogar. Perfeito. De fato, a gente tem muitos e muitos desafios no que se refere à justiça restaurativa.
Mas, por exemplo, por que as pessoas polarizam? O que está acontecendo no país nesse momento? Primeiro, eu acredito que é uma baixa capacidade da gente enfrentar as frustrações. Então, há essa questão de não ter a habilidade, a capacidade de ouvir o outro. E é muito interessante, principalmente nesse momento, que você consegue dialogar com quem pensa igual. E você não consegue dialogar com quem pensa diferente. E aí entra numa conversa bem longa, que talvez não seja o momento aqui, de entender o que é esse pensamento de raiz, essas ideias, opiniões que a gente tem, que estão tão profundamente enraizados na gente, que quando a gente recebe uma oposição a esse pensamento, é como se fosse uma crítica a nós e à nossa identidade. Então, a gente se sente atacado e, como reação, a gente também ataca. Então, esse é um ponto da nossa incapacidade de ouvir o diferente e se manter muito enclausurado, muito fechado naquilo que a gente pensa e se identifica, né? Isso inviabiliza essa relação de troca de ideias. Eu, às vezes, penso, né, com que filtros eu estou ouvindo essa pessoa que tem um pensamento dissonante do meu? Porque isso vai definir o quanto eu me conecto com ela ou desconecto, ou nem consigo me conectar com essa pessoa. Então, assim, voltando à tua pergunta, eu diria que a justiça restaurativa ela tem muitos desafios para que a gente possa implantar. Primeiro, porque a gente vem de um sistema punitivo retributivo, um sistema que acredita na punição como forma de resolver as coisas, isso é um pensamento linear, um ato, um fato, um dano, um culpado, uma punição. E, na verdade, não é assim. A gente já viu que não se pode olhar para uma situação de forma isolada, a gente não tem condição de entender algo sem perceber o contexto, e isso não significa que a gente justifique, quando trabalha com a justiça restaurativa, atitudes que geram dano, absolutamente. Mas a gente precisa olhar um contexto maior e trabalhar na causa e não no efeito. E quando eu penso nessa questão da justiça restaurativa, nesse sistema punitivo-retributivo, que na verdade significa o quê? Você tentar apagar incêndio com mais combustível. Acreditar que gerador de sofrimento vai tornar uma pessoa melhor. Ao contrário. E as pessoas pensam que justiça restaurativa é suave, é passar a mão na cabeça. Não. É bastante difícil uma pessoa entender o que ela fez, a dimensão do ato que ela praticou e quantas pessoas ela afetou e de que forma afetou. A justiça restaurativa não é para fracos, é para pessoas fortes, que conseguem olhar para isso, refletir e transformar. Então, assim, eu vejo, o primeiro desafio para a implementação da justiça restaurativa aqui no Brasil, em todas as áreas, primeiro a questão, um desafio de ordem política, precisa vontade política, e mecanismos que sejam, assim, efetivos mesmo para promover a implantação e a manutenção de bons programas de justiça restaurativa. Mas também tem esses desafios da área da educação, desenvolver competências, né? A educação tem os pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, e depois, né, aprender a conviver. Então, isso pressupõe um imenso investimento nessa questão da educação, para as pessoas conhecerem, se permitirem conhecer. Então, a gente precisa pensar no sistema de justiça que a gente tem, e como que ele está operando, e o que ele traz como resultado, né? O que o sistema prisional devolve à sociedade? São pessoas, de fato, melhores, ressocializadas ou socializadas? É preciso a gente entender isso, o que a gente está produzindo com os sistemas que a gente tem. E também, por outro lado, não se pode pensar a justiça restaurativa como alguma coisa isolada de um segmento da sociedade só. Para mim, na minha percepção, não existe a possibilidade de implementar nada em termos de justiça restaurativa que não opere
a partir das redes. Então, a gente precisa a segurança, a justiça, a assistência, a educação, a saúde, todas as áreas interconectadas e integradas em cooperação mútua, dentro de um sistema que englobe a todos, né? Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, repensar, e assim, eu tenho pensado muito nesses últimos dias, e principalmente com essa questão da pandemia, tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas a nível de América Latina, né, e Caribe. Então, eu tenho pensado muito sobre essas questões, né? Não mais assim quem eu sou, mas quem eu quero ser. E isso em termos pessoais e em termos coletivos. Então... Célia, trazendo um pouquinho o debate que a gente falou sobre diálogo bastante, né? Eu acho que foi muito bom o que você disse, porque são realmente inúmeros desafios, né, que nós temos aqui no nosso país, porque é realmente um país difícil de se conversar, difícil de se entender o outro. Mas você acha que as redes sociais, né, trazendo um pouquinho para as redes sociais, você acha que o fato de eu ter uma rede social, por exemplo, um Facebook, um Instagram, em que eu possa formar comunidades, formar grupos que pensem igual a mim e me isolar, de certa forma, de pessoas que pensam diferente, você acha que as redes sociais contribuíram para essa polarização, para essa falta de diálogo? E se você acha que é possível usar as redes sociais para mostrar para as pessoas que a justiça restaurativa ela pode sim ser uma coisa benéfica para o país, que pode sim trazer resultados a médio e longo prazo. Você acha qual é a sua opinião exatamente sobre o assunto, sobre redes sociais? Enfim? Excelente também, estou adorando as perguntas, são muito, muito bem formuladas. Veja bem, João Vitor, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e o que define o aspecto positivo ou negativo é o uso que se faz desse mecanismo. Então, assim, ao mesmo tempo que as redes sociais, elas geram uma ampliação da comunicação, a gente tem as fake news, a gente tem uma série de segregações, de coisas que eu posso te dizer, e até posso porque eu tenho idade suficiente e experiência, né, ao longo da minha vida, que tudo isso sempre existiu. A mídia, através da qual essas práticas circulam, é que muda, né? Então, hoje a gente tem mais acesso, e há pessoas que têm esses acessos, outras continuam excluídas, e é claro que a rede social ela abre um campo muito grande para construções positivas, assim como também tem o mau uso, né? Então, eu entendo que a gente tem uma excelente ferramenta para o bem e para o mal. Célia, eu pensando sobre a justiça restaurativa, e aqui ouvindo você falar sobre esse âmbito político e tudo mais, me veio uma certa dúvida sobre que teor essa justiça tem, né? E de que lado ela está, se a gente for colocar ela do lado direito ou esquerdo. E por ser uma que pensa muito no social, né? Pensa muito na vítima e no agressor, enfim. Você não acha que vai de desencontro com a direita? E o que isso talvez possa impactar nessa não aplicação da justiça? É interessante a reflexão que você está convidando a gente a fazer, porque a questão da justiça restaurativa é exatamente, ela não está dentro dessa característica de lateralidade, né? A gente está falando de uma perspectiva de que, por algum motivo, ao longo da existência humana, a ciência fez a gente acreditar em indivíduo, que é essa partícula mínima, e desconectado. E a gente acredita que a gente está separado, mas é essa crença de que a gente está separado que faz com que haja competição, que haja uma despreocupação com o outro, e isso tudo reflete nessa doença social que a gente tem hoje. O que a justiça restaurativa propõe e está alinhada com é exatamente a visão do entrelaçamento, da complexidade, da gente entender que tudo tem a ver com tudo. Então, o que ela traz é essa consciência de que a gente está aparentemente separado, então não somos indivíduos, somos individuados, tanto que a gente é permeável, a gente sofre
com as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, mais do que nunca, a pandemia traz isso, né, do quanto a gente é permeável, quanto a gente é frágil. O ser humano, diferente até de alguns animais, ele precisa por muito tempo de cuidado. Se a gente está aqui hoje é porque alguém alimentou, quando a gente não conseguia fazer isso. O que a justiça restaurativa está trazendo de volta é essa visão integrada, integrativa, que é um movimento que está presente na medicina também, está presente em outras áreas. O que a ciência dizia para a gente, há alguns séculos atrás, 1 ou 2, já não é o que ela tem dito nos últimos anos. Então, é preciso que a gente entenda isso, que a gente é parte de um todo maior, que a gente precisa ter um nível de compreensão um pouco mais amplo. Por quê? Por que isso é importante? Porque eu não estou cuidando só daquele que causou um dano, eu estou cuidando do sistema que é violento, dessa violência sistêmica, onde as pessoas oscilam entre autor de um ato danoso e receptor desse mesmo, desses danos. Isso significa dizer que no nosso sistema, com as nossas diferenças sociais, com tudo que a gente pode observar em termos sociais, nós somos também autores de atos que geram dano e somos vítimas desses atos. Então, a gente oscila entre um e outro. Existe um autor, que agora eu não vou me lembrar o nome, é um coreano radicado na Alemanha, Chul Han. Ele fala da violência sistêmica, que a gente alterna entre um lugar, um papel e outro, sem nem se perceber disso. Então, eu trouxe essa reflexão porque foi algo que eu fiquei pensando muito, porque essa justiça vai muito de desencontro com o que a gente estava vendo de algumas falas do presidente, né, do presidente Bolsonaro, do tal do bandido bom é bandido morto, né, então vai muito de desencontro com isso, né, não tem nada a ver, a justiça restaurativa, ela é completamente o contrário desse pensamento. Por isso que eu trago essa reflexão. Eu acho que talvez essa complexidade da justiça restaurativa, né, de querer que seja o melhor para os dois lados, talvez seja o que embaraça ela de ser aplicada. Você acredita nisso? Eu acredito que a gente está muito no sistema linear e buscando soluções simples. Só que, por exemplo, a gente precisa aprender com os ambientalistas que lixo é um lugar que não existe. Não existe botar no lixo, porque não tem lixo. A gente está num planeta e tudo está aqui, né? Essa é a nossa casa. A justiça restaurativa traz essa ideia na relação entre humanos. Não adianta você excluir, você segregar, você colocar as pessoas esteticamente inconvenientes dentro de um sanatório, as pessoas que têm conduta que não é apreciada pela sociedade, num lugar desumano. Não adianta desumanizar, ao contrário. Né? Então, eu acredito que esse pensamento linear é um pensamento também muito torto, um pensamento que vai gerar um problema muito maior, porque ele olha a causa, mas não olha, olha o efeito, mas não olha a causa. E você nunca vai corrigir as coisas pelo efeito. E a causa está ali, todos conhecemos. Essa autorização de pessoas se sentirem aptas e com o poder de falar o que quer, a hora que quer, da forma que quer. Se sentirem superiores umas às outras. As pessoas estarem muito envolvidas e conectadas com a propriedade e deixando a vida como em segundo plano. Então, a coisa mais óbvia e que me causou perplexidade foi o Papa Francisco dizer que a vida é mais importante do que a propriedade, e causa uma comoção. Ele é comunista. Não, ele falou o óbvio. Ele falou que qualquer ser humano deveria entender e pensar. É óbvio, né? Mas causa uma perplexidade, porque a gente está completamente alienado, é uma visão míope.
uma visão pautada exatamente nessa fantasia da separatividade, na questão da ilusão do poder, né? E quando a gente pensa que é desconectado do outro, a gente compete, a gente segrega, a gente entra em conflito. Então, isso tudo causa o que a gente está vivendo hoje, que é a doença social. A gente está vivendo uma doença social. E se a gente não for colaborativo, não entender o nosso corpo como algo complexo e integrado e interatuante, a gente também adoece, não é? E da mesma forma para a sociedade. A gente só perdeu essa noção, na minha percepção, sempre a partir da minha percepção, da minha experiência, do meu estudo. Que é muita experiência, diga-se de passagem, é muita experiência. Não, só o currículo dela, assim, gente, nossa, enorme. Vai lá, João. Então, Célia, trazendo um pouquinho da consideração que o André trouxe, que você também discorreu aí bastante, sobre desigualdade social, né? Porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente tem um país muito preconceituoso, né? A gente sabe que essa desigualdade social, ela causa um preconceito entre classes que é muito forte, não só entre classes, racial também, enfim, que eles impactam muito na nossa sociedade, né? A gente sabe que essa ignorância, inclusive, também vem muito de uma falta de educação básica que o nosso país tem, infelizmente. Nosso sistema de educação, principalmente o público, ele, apesar de ser da ideia ser muito boa, a execução, às vezes, ela acaba falhando, né? Então, eu queria te perguntar, Célia, como você acredita que esse preconceito, essa visão de quem está em cima vê quem está embaixo como uma ameaça, e como que essa visão pode impactar na aplicação de uma justiça restaurativa? Porque, por exemplo, uma pessoa de uma classe social acima, que, por exemplo, sofreu um furto, alguma coisa assim, algum crime de uma pessoa que tem uma condição mais abaixo, não vai querer que aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, por conta desse preconceito. Como você acha que esse preconceito impacta na instalação da justiça restaurativa? Acho fantástico essa tua fala, João Vitor, porque me remete a um caso que eu atendi. A gente parte desse pressuposto de que as pessoas que foram vitimadas, elas não querem falar com o suposto agressor. E nem sempre acontece dessa forma, vai depender muito do interesse da pessoa em obter respostas, em saber o que efetivamente aconteceu. E um dos casos que eu me lembro e que posso comentar, porque a justiça restaurativa, tudo que acontece nos encontros é também sigiloso, confidencial, mas esse foi objeto de estudo acadêmico. A própria pessoa se envolveu depois a um ponto tal com a justiça restaurativa, que faz parte de eventos, enfim. Foi o caso de um adolescente que subtraiu um bem com um pouco de violência no momento, né? E o que aconteceu? Tinha um policial à paisana, esse policial atirou, esse adolescente caiu, ficou no chão sangrando e pedindo ajuda. Esse policial não conseguia chamar o serviço que a gente tem, é o SAMU, né, que é o 192, que é um serviço que atende e manda pessoas equipadas e tal, e leva para o hospital, para essas urgências. E esse jovem, essa pessoa que sofreu o dano, viu a cena e chamou o socorro. E esse jovem foi recolhido, e ele, depois, no encontro restaurativo, ele dizia, né, porque tem uma etapa preparatória muito cuidadosa. Então, ele não conseguia entender, ele ficou internado, ele contava que durante o período da internação dele, ele ficava pensando, como que uma pessoa que eu causei um mal, que eu gerei um dano, salva a minha vida? Eu ouvi a vida inteira que uma pessoa como eu devia morrer, que ninguém devia me ajudar, e assim, tudo sempre me atacando e tirando qualquer valor da minha vida, então eu não tinha nada a perder, né? E aí, de repente, esse cara salva a minha vida. E eu fiquei pensando, ele viu o valor da minha vida, porque ele me salvou. E foi muito interessante, porque a gente chamou essa outra pessoa, né? E essa pessoa que sofreu dano, e ele aceitou participar desse encontro. E a gente teve, né, as reuniões preparatórias, como eu disse, são muito bem cuidadas. E esse homem, a primeira vez que ele entra,
ele fala o que o Estado ofereceu para esse rapaz, além da punição. A gente já viu que era uma pessoa completamente diferenciada, né, que estava atento ao entorno. Então, a gente conversou sobre o programa da Justiça Restaurativa e tal, e ele quis participar. E fomos entendendo as situações e preparando para o encontro, porque a gente não quer nem que a pessoa que sofreu o dano seja, entre aspas, revitimizada, e nem que aquela pessoa que praticou o ato também seja desqualificada, desrespeitada, exatamente porque o respeito é um meta-valor na justiça restaurativa. E foi muito interessante que esse menino estava tão grato que quando a gente agendou a reunião, assim que esse homem entrou na sala, o adolescente levantou e deu um abraço nele. Ficamos todos apreensivos para saber o que ia, curiosos, né? Para saber qual seria a reação. E esse homem, ele retribuiu o abraço. E foi uma conversa linda, absolutamente linda, de cada um dele lembrando quando ele era jovem, do outro falando das suas dificuldades enquanto adolescente, num contexto muito endurecido, e a mãe desse menino estava também para agradecer e tal, e acabou que ele queria, de alguma forma, fazer alguma coisa de bem, de benefício para esse senhor, e esse homem era um jovem senhor. E ele disse, olha, eu tenho tudo, o objeto foi recuperado, eu não preciso, mas faz disso algo positivo na tua vida. E aí a gente ficou pensando juntos, né, ali, o que poderia ser. E uma das coisas que a mãe desse rapaz falou é da dificuldade, quando ele foi apreendido, e já não era uma única vez, dela saber onde ele estava, porque são várias instituições, é uma cidade grande, Rio de Janeiro, e ela às vezes não conseguia, levava dias para saber onde o filho tinha sido apreendido, onde estava, né? E aí ele começou a ajudar uma instituição que se chama AMAR, que é uma associação de mães e amigos de crianças em risco, criança e adolescente em risco, né? E começou a panfletar e dizer o passo a passo para as mães localizarem os filhos e tal. E foi muito interessante que, tempos depois, eu estou num evento, dando uma palestra na OAB do Rio, num evento da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Justiça Restaurativa, que eu presidia na época, e vem um rapaz grande, ele era muito forte, muito grande, eu sou miúda, né? E ele me dá um abraço, a mãe dele, calma, você quebra os ossos dela. E ele veio, estava participando do evento da Justiça Restaurativa, e muito afetuoso, lembrava de mim, lembrava do evento, e a gente conversou muito, e ele foi para esse caminho da Justiça Restaurativa, sabe? Então, e essa não é a única história, tem muitas histórias, porque o que a Justiça Restaurativa faz, ao fim e ao cabo, é conectar o humano, que a gente se reconheça na nossa humanidade, com as nossas fragilidades e com as nossas potências. E essa é a beleza, a arte e a graça dessa forma que a gente pode escolher para viver e estar no mundo, né? Então, assim, eu teria muitas histórias, essa é uma das que podem ser comentadas porque ganhou uma publicidade, então não estou ferindo a confidencialidade, mas são inúmeras as histórias, né? As pessoas realmente só não se conectam quando o medo cristaliza a tal forma que você não consegue se conectar com o outro. Mas quando você olha a pessoa não como monstro, mas como pessoa, e você se disponibiliza a interagir com a pessoa, os resultados são lindos, são muito bonitos. Eu queria tirar só uma duvidazinha rápida, acho que o André tem alguma pergunta. É só uma dúvida minha mesmo, tá? Essa é particular minha. Existe Sim. algum caso, algum delito, alguma coisa que não pode ser tratado com justiça restaurativa ou vale para qualquer coisa? A gente já teve essa discussão, muito boa também essa pergunta, porque esclarece muito. A gente teve uma discussão de que a justiça restaurativa era para, aspas, crimes de menor potencial ofensivo, ou coisas mais simples, mas a gente tem visto resultados muito positivos para questões complexas, né? Então, tem gente até que diz, quanto mais complexo, mais, quando se alcança, mais restaurativo. Não tem um padrão, eu não sou de colocar as coisas em caixinha, padronizar, mas o que eu te digo é, havendo espaço para essa empatia, para
uma abertura para ouvir o outro, perceber como ela vê o mundo, qual é a história dela. Quando há também uma conexão que vai de cérebro a cérebro, coração a coração, uma percepção interior de como as relações se produzem, né? Então, é uma química das relações, por exemplo, e também o desejo de cuidar e ser cuidado, quando isso acontece, quando isso está presente, que são as 3 empatias, né? Os 3 níveis da ética, né? A do pensar, do sentir e do agir. Então, quando isso tudo está disponível, há essa disponibilidade, a justiça restaurativa, eu diria que é o único caminho que a gente pode trilhar enquanto seres humanos. Célia, no meio das minhas pesquisas e algumas entrevistas que eu fiz, eu notei que existe um certo problema em achar mediadores, né? Por que é tão difícil achar os mediadores? Eu acho que seria legal você explicar isso para a gente. Vai depender muito da pessoa e como ela se coloca no mundo, né? Eu entendo, por exemplo, a preparação de um mediador é algo bastante complexo. Agora, quando o assunto é justiça restaurativa, isso ganha uma complexidade maior, porque eu tenho que ter estofo para lidar com as questões. Porque se eu tenho medo, se eu tenho preconceito, isso tudo vem aflorado. Então, não há possibilidade de eu lidar com alguma coisa que me mobiliza. Então, a preparação de um facilitador de práticas restaurativas, e a mediação é uma das possibilidades, mas a gente tem os círculos restaurativos, os círculos de paz, são metodologias diferentes, temos as conferências comunitárias e conferências familiares, tem uma série, tem a comunicação não violenta como metodologia em si, e como suporte para outras metodologias e tudo mais. A preparação é muito, muito forte, porque eu tenho que saber o que está se passando no contexto, mas eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo dentro de mim. Então, antes de mais nada, eu tenho que ter estofo para lidar com temas que são complexos e que demandam muita empatia, muita ética, você não estigmatizar o outro, porque é aquela questão, né, o rótulo, o estigma e o preconceito, né? Então, isso é muito importante a gente ter clareza em relação a isso. Se eu olho para uma pessoa com um determinado tipo físico e eu já coloco nela uma série de características, eu já preencho todos os itens né, da ideia do que essa pessoa é. Então, se eu estou dentro dessa perspectiva, eu também vou ter dificuldade de lidar com a questão. Então, a gente, quando trabalha com restaurativa, a gente cuida muito dessa questão de desconstruir ideias pré-concebidas quanto à aparência, também cuida dessa questão do estigma, né, que a gente acaba deteriorando, né, a própria pessoa e os outros acabam deteriorando a imagem e a identidade do outro, e trabalhar também a questão da discriminação. É preciso a gente estar muito atento a isso, porque, veja, são coisas que a gente não percebe que acontece com a gente. E é muito forte, a gente acha que a gente tem escolha, que a gente é dono da situação, mas a gente é forjado dentro de um sistema patriarcal, um sistema capitalista, um sistema oriundo de uma colonização exploratória, né? Então, a gente precisa entender que, mesmo que a gente tenha boas intenções, a gente tem uma formação, a gente é forjado dentro dessa estrutura. Então, muitas das escolhas que a gente acha que está fazendo não são escolhas só nossas. Tem interferência cultural, religiosa, econômica, social, política. Então, é muito interessante essa autoobservação. E a justiça restaurativa, ela é desafiadora exatamente porque ela te coloca diante dessas suas incongruências. A gente pode dizer que a justiça restaurativa ela é terapêutica, né, mesmo não sendo terapia. Mas, levando em conta isso, você acha que o profissional
talvez mais qualificado seja o que cursa psicologia ou o que cursa direito, né, ou que cursou os dois de alguma forma, ou não, pode ser qualquer pessoa? Olha, é linda essa pergunta e é uma pergunta muito importante, porque a justiça restaurativa, ela passa entre, através e vai além das disciplinas, ela é transdisciplinar. Então, uma boa formação de um facilitador restaurativo vai passar por todos esses aspectos. E você falou uma coisa muito importante: a justiça restaurativa não é terapia, mas ela tem um efeito sanador. A gente precisa falar nesse aspecto, porque quando eu elaboro as experiências, as memórias, eu tenho um processo de cura. Ela é sanadora nesse sentido. Então, ela não é terapia, a atividade do facilitador restaurativo não é uma atividade terapêutica, mas ela tem sim um efeito de sanar essas dores. É um efeito que a gente poderia dizer análogo a um procedimento terapêutico. A pessoa passa por uma terapia e chega a algum resultado. E aí você me faz lembrar de uma menina que falou: nossa, eu fiz anos de análise e o que eu alcancei nesse círculo foi fantástico, né? Tem isso, né? Às vezes a pessoa, nesse contexto, e aí passa por uma questão que a gente, quando facilita um círculo ou uma prática restaurativa, a gente cuida das condições biológicas da pessoa estar onde está. O que eu quero dizer com isso? Que se eu estou num inquérito, seja policial ou numa audiência com o juiz, né, formulando as questões, eu estou num campo de tensão, eu me coloco tenso e eu vou gerar hormônios estressores. E eu vou bloquear minha cognição e dar respostas comportamentais muito limitadas, porque todo o meu corpo está voltado para outras questões. Medo, ataque, fuga, são reações do cérebro ancestral, do reptilíneo. Quando eu estou num ambiente seguro, empático, onde eu me sinto tratado como ser humano, respeitado, eu vou desenvolver na pessoa sentimentos e emoções que vão gerar hormônios que não vão ativar o meu sistema nervoso reativo. Eu vou ficar numa condição de não produzir hormônios estressores, ao contrário, produzir hormônios que ativam meu encéfalo, né? meu lóbulo frontal, me ativam de uma forma tal que eu posso dar respostas muito mais eficientes, respostas honestas, respostas de quem está num lugar de cuidado, com hormônios que despertam qualidades, né, e questões de bem-estar. Por isso que eu digo que a gente é obrigado, enquanto facilitador restaurativo, a criar as condições biológicas para que as pessoas estejam bem nesse contexto. Então, eu costumo dizer que a preparação de um facilitador de qualquer prática restaurativa é muito complexa, e passa por, primeiro, ele perceber, a gente sempre tem um módulo filosófico reflexivo, para ele se perceber, olhar qual é a desenvoltura, qual é a musculatura que ele precisa desenvolver para lidar com questões difíceis. Porque a justiça restaurativa, como resposta a crime, dano e ato infracional, ou seja, a questões que levaram alguém a causar sofrimento e dor a outrem, não vai tratar de coisas simples, né? Agora, são ondas e movimentos. Eu tenho essa justiça restaurativa que está atrelada a isso, mas eu também tenho uma justiça restaurativa que está pautada numa visão holística e agora, né, principalmente depois da pandemia, esse movimento que desperta uma visão e uma percepção de consciência profunda, né, da interconectividade, da interdependência, da nossa fragilidade, da impermanência e tudo mais. Então, assim, acho linda essa pergunta também, muito instigante para a gente pensar sobre isso. Não é fácil
É mais fácil você cuidar do processo, ajudar as pessoas a chegarem a um acordo, mas um acordo, um ressarcimento, não é justiça restaurativa. A justiça restaurativa implica numa consciência do que está se passando e do que aconteceu, as múltiplas causas e os múltiplos efeitos. Não estamos falando simplesmente de devolver algo a alguém. Isso não é restaurar. Isso é transação. É muito distante. Por isso a gente diz, a justiça restaurativa não é alternativa penal, não é pena alternativa ou alternativa a encarceramento ou coisas assim. Ela surge dessa crise, mas ela não se confunde com essa necessidade. Ela é alternativa a esse sistema penal que tem regras e princípios próprios, e ela também tem regras e princípios e valores próprios. Célia, você acha que a justiça restaurativa pode funcionar junto com a punitiva retributiva? Sim, ela pode ser concomitante. Às vezes você não pode afastar o Estado numa situação de homicídio, a pessoa vai responder, mas ela também pode refletir. E aí está o ponto que eu acho crucial. Ela não pode receber um caráter de pena, porque senão a gente estaria imputando duas penalidades. Mas eu fico pensando, uma pessoa que vai e cumpre um tempo, né, preso, não reflete sobre nada, o que aprendeu? Agora, o que sofreu? Num cenário de sobrelotação, de tratamento desumano e tudo mais. Como sai essa pessoa? Talvez uma grande pergunta seja se a justiça restaurativa pode ser algo ordenado pelo juiz. Não, ela é voluntária. O juiz não pode ordenar, ele pode convidar. Mas ninguém pode forçar alguém a participar de um procedimento restaurativo. Aliás, o básico da justiça restaurativa é exatamente esse caráter da voluntariedade. Eu estou, se eu quiser, e pelo tempo que eu quiser. Eu não sou obrigada, porque não há nada genuíno que se faça sob coação. Ali é coesão que vai nortear, não coação ou coerção. Célia, trazendo um pouquinho mais para o lado político, fazer a minha última pergunta aí para passar para o André, trazendo um pouquinho mais para o lado político da coisa, a gente sabe que falta pouco mais de um ano aí para as eleições, né? E a gente sabe que uma eleição, uma troca de governo, seja Congresso Nacional, seja do Poder Executivo, ela impacta muito em todas as áreas do país. Quais são as suas expectativas para as próximas eleições? O que você espera que aconteça aí, né? A gente vê um candidato mais de esquerda, né, o ex-presidente Lula, tomando a dianteira nas pesquisas, aí o presidente atual, Bolsonaro, em segundo lugar ali, uma terceira via que o pessoal está chamando, né, variando muito entre Ciro, Amoedo, enfim, essas pessoas aí. Quais são as suas expectativas e o que essa eleição pode impactar na justiça restaurativa e como que ela pode ou beneficiar ou prejudicar a justiça restaurativa? Essa pergunta eu respondi nas eleições passadas, João Vitor, quando me perguntaram o que poderia mudar, e eu disse, na minha percepção, nada, porque seja o que for, eu, Célia Passos, vou continuar fazendo o que eu faço e acreditando no que eu acredito. E se todas as pessoas que acreditam na justiça restaurativa continuarem fazendo aquilo que elas acreditam, a gente muda esse mundo, porque a gente também precisa colocar abaixo essa cultura do inimigo. A fragmentação é útil para desagregar a sociedade e gerar o que a gente está vendo. Se a gente entende que não há inimigo, e que, na verdade, a gente pode, sim, construir algo independentemente do que vai acontecer, e isso foi o que aconteceu nas eleições passadas, eu não fui freada em nada das minhas ações, no Brasil ou fora. Então, eu penso que a gente precisa entender que, no fundo, os eleitores de A ou de B buscam algo em comum, que é segurança, é uma qualidade de vida, sobrevivência e tudo mais. As estratégias são completamente diferentes e eu tenho crítica a todos os lados, porque a gente tem que olhar criticamente a política no Brasil.
Até por quem se interessa por ela e quais são os objetivos da pessoa ingressar no campo da política no Brasil. Eu estimulo muitos jovens que são idealistas, que têm o desejo genuíno de um país digno, decente, pautado na integridade, que essas pessoas, sim, se interessem pela política e se movimentem nesse sentido. Porque aí, sim, a gente vai voltar a ter, se é que tivemos um dia, acredito que sim, as pessoas que estão ali pela vocação do serviço ao outro, e não de se servir. Né? Aí não tem espaço para corrupção. Aí não vai ter espaço para roubar. Porque aí vai haver a consciência de que se eu tiro essa verba, eu estou deixando pessoas em condições precárias, sem saúde, sem alimentação, sem as condições mínimas de moradia, de uma vida digna. Né? Eu sempre digo, não precisa mudar grandes sistemas, basta não tirar o dinheiro que está destinado para determinadas coisas. E eu estou falando, basta acabar com a corrupção. O resto acontece normalmente, porque o Brasil é um país rico, os recursos a gente tem. Então, a questão é muito simples, é a gente não admitir, da forma como é admitida, a corrupção no nível que ela existe é impensável. Mas isso também, eu não tenho uma ilusão, isso não é um privilégio só do Brasil, isso está presente no mundo. E é, de novo, pautado nessa fantasia da separatividade. Eu acho que eu tirar e lotar um espaço com recursos que nem 10 gerações vão consumir, eu estou fazendo um bem a quem? A mim? Não. Porque, no fundo, quando você atinge alguém, você está atingindo a si próprio. Então, essa é a mudança que a gente precisa ver no mundo. E eu acredito que os jovens é que estão fazendo a história. E eles precisam se interessar genuinamente pela política, não para se servir dela, mas para se colocarem a serviço de uma nação inteira. Célia, infelizmente a gente tem que ir partindo para o final agora, né, e finalizando. E eu gostaria de pedir para a senhora uma indicação para quem quer se aprofundar nesse tema. Bom, tem vários vídeos, tem um grupo de pessoas que a gente tinha um projeto, Reflexões e Percepções, esses vídeos estão no YouTube. Ali a gente faz muitas reflexões sobre todos esses temas que a gente conversou, mas acho que falar só de justiça restaurativa nesse aspecto é pouco, porque a gente precisa dessa visão profunda. Pensar justiça restaurativa é pensar filosofia, é pensar sociologia, é pensar antropologia, é pensar todos os aspectos da vida e todas as áreas do conhecimento. Ela é transdisciplinar, entra através e além das disciplinas. Então, você tem, por exemplo, literatura muito boa da justiça restaurativa sob a perspectiva do abolicionismo penal. Você tem sob a perspectiva da vitimologia. Você tem sobre também muita coisa sobre essa questão da multidimensionalidade do ser humano. Né? Então, vai depender de que abordagem. A justiça restaurativa ela vem com várias roupagens e vai depender da linha que cada um escolha para seguir. A única coisa que não deve se confundir é com esse sistema que a gente tem, que eu vou abrir um parênteses, ele é útil e necessário, porque sendo voluntária a justiça restaurativa, algumas pessoas vão optar, ou por default, vão participar do sistema punitivo retributivo. E a gente não está fazendo uma exclusão de um ou outro. A gente está vendo esse sistema como está, muito insuficiente e falido. É um sistema que não existe, se você pensa o sistema prisional, ele afeta a todos, não é só quem está cumprindo a pena. As equipes, as experiências mostram, as pessoas ficam deterioradas. Né? A violência é muito grande em vários desses contextos. Né?
Então, a gente precisa pensar muito sobre que modelo e como esse modelo deve ser. Não é simples, muito menos fácil. Mas eu tenho certeza que, havendo a vontade política e o entusiasmo pelo humano, a gente consegue. Muito obrigado, Célia. De novo. Sério, com certeza. A justiça restaurativa é horizontal e não tem essa questão de senhor, senhora, doutor, doutora, não. Eu fico honrada de ser chamada horizontalmente pelo meu nome, Célia Passos. Muito obrigado, Célia, por ter participado do nosso Poca de hoje. Agradeço de verdade. Eu gostaria que você falasse de novo o nome daquele canal, dos vídeos. Reflexões e Percepções. É um projeto, Reflexões e Percepções, que a gente conversou sobre muitas questões da justiça restaurativa, e tem ali conteúdo sobre colonialismo, patriarcado, alternativa penal ou alternativa ao penal, e essas ondas e pensamentos e movimentos da justiça restaurativa, racismo, tem muitos temas que foram associados à justiça restaurativa e discutidos ali. São longos, né? São mais longos, e são muito interessantes, que são pessoas que a gente convidava para falar sobre, inclusive sobre polarização. A professora Lia Diskin, da Paula Zatena, falou sobre isso. A Lívia Vidal sobre racismo, a Silvia Vieira sobre patriarcado e colonialismo, Marcelo Salmazo sobre a questão da alternativa penal ou alternativa ao penal. Então, assim, é um conteúdo muito interessante e foi durante a pandemia, no ano passado, que a gente criou esse programa, e foi muito interessante. Que incrível, Célia, de verdade. Eu vou deixar, então, o link do Reflexões e Percepções aqui na descrição para quem quiser acompanhar. E muito obrigado, de verdade, por ter participado hoje. E deixo o convite aí para quando você quiser voltar. E acompanhem a Célia nas redes sociais, no Instagram dela também vai estar aqui na descrição. Muito obrigada pelo convite, por esse momento agradável para falar de um tema que eu amo, que é a justiça. A gente que agradece, foi muito esclarecedor, de verdade. Eu, por exemplo, não sabia quase nada, saí aprendendo um monte de coisa hoje. Que bom. Foi perfeito. Obrigado mesmo, Célia, de verdade. Obrigada. Um abraço. Bom, então, se você já assistiu até aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue o Spotify e o Google Podcast e curta esse nosso papo, o nosso Let's Talk de hoje, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, já é hora _ podcast, e até a próxima. Um beijo, gente. Tchau.